passa em caso de emergência. Creio que Deus vai ter que falar para vai continuar. Aleluia! Pastor Lucas. Glória a Deus. Glorificado, exaltado seja o santo nome de Jesus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Meus queridos irmãos, mais uma vez aqui estamos na casa do Senhor. Poderíamos ficar nos deliciando e nos renovando com os louvores que temos ouvido até aqui, com os testemunhos dos irmãos, aleluia, daquilo que Deus tem feito em suas vidas, porque Deus é fiel, aleluia. Graças a Deus, louvo a Deus por esses 16 anos do trabalho do Senhor e pela vida dos nossos queridos irmãos que começaram e estão dando prosseguimento a esta obra, os irmãos que têm permanecido fiéis até aqui, e creio que Deus dará graça para continuar até o dia da vida do nosso amado e querido Salvador Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, antes de mais nada, eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Nós começamos uma jornada de vida, de fé, aos 15 anos de idade, quando Jesus nos salvou. Aleluia. E tive uma oportunidade, naquele tempo de jovem, de me dedicar muito à leitura bíblica e leitura de bons livros evangélicos, principalmente livros que contavam a história de grandes homens de Deus. Alguns livros eu li chorando, como O Torturado por Amor a Cristo, de Richard Wurmbrand. E depois tivemos, já depois de muitos anos, a oportunidade de participar de uma cruzada e conhecê-lo pessoalmente. Este livro falava do sofrimento dos cristãos nos países comunistas. Outros livros, como do pastor Oswald Smith, do Canadá, O País que Mais Amo, falando do evangelismo, falando do céu. E toda essa leitura nasceu em nosso coração o desejo de servir ao Senhor. E me apresentei ainda jovem ao meu pastor para ir a um seminário, estudar a palavra de Deus, mas fui descartado. O pastor achou que eu não serviria para aquilo, não daria para aquilo. Ou talvez me achou muito jovem, ou porque naquela época a igreja também não tinha esse pensamento do estudo. Mas eu entendia que para servir a Deus eu deveria me preparar. E fazia essa correlação. Se um advogado estuda 5 anos para ser advogado, se um médico estuda 5 anos para ser médico, um engenheiro estuda 5 anos para ser engenheiro, por que como pastor eu não vou estudar também para servir a Deus? Aleluia. E não desistir.
E nesse meu envolvimento de jovem, nós visitávamos muitos trabalhos, pregávamos em muitos lugares, de tal forma que já estava incomodando o meu pastor, porque ele não me encontrava nos domingos na igreja, porque eu sempre estava num povoado, numa vila, numa outra cidade pregando o evangelho. Então ele disse, eu recebi um recado que ele iria me prender, ia me colocar como professor de escola dominical das crianças. Mas graças a Deus que ele me colocou como suplente da irmã Lourdes, que a gente chamava de Lourdinha, e Lourdinha também gostava de sair. Aí nós combinamos, um domingo do seu, domingo comigo. Aleluia. Por que eu estou contando essa trajetória, irmãos? E muitos diziam que eu seria um missionário, e eu desejava realmente ser missionário. Muitos diziam e eu desejava, eu era empolgado na pregação da palavra, eu me sentia melhor pregando fora da igreja do que dentro da igreja. Eu me sentia mais à vontade pregando nos cultos ar livre, nas evangelizações, do que nos cultos de oração da igreja. Eu não sabia o que dizer quando estava diante da igreja. Glória a Deus. E chegou a oportunidade de eu ir ao seminário, eu fui ao seminário. E depois de 2 anos que eu estava no seminário, eu descobri, depois de 2 anos eu descobri, que o seminário era de formação pastoral e não de missões. Aí eu disse, mas Deus, eu queria tanto ser missionário, e o Senhor me trouxe para um seminário de formação pastoral. Concluí o meu curso, voltei para a Bahia, fiz um curso em Recife e comecei a dirigir trabalhos. Tá? Para Xixique, Irmãos, Garantim. E a chama sempre ardendo, porque todos esses trabalhos que nós dirigimos, nós tínhamos sempre o sentimento de evangelização, de abrir trabalho, de avançar. Né? Eu às vezes saía pela cidade sozinho, buscando lugares para abrir congregações. E, por exemplo, lá em Teixeira de Freitas, nós chegamos com 32 congregações e deixamos com mais de 60 congregações. Porque nós fazíamos isso, saímos procurando lugar para vir trabalhar. E eu fui descobrir, Deus me revelou então, quando eu falava sobre isso, Deus usou alguém para dizer para mim: se você fosse missionário, você seria um só. Mas como pastor você pode mandar muitos missionários. Às vezes a gente pensa de um jeito, mas Deus tem outro propósito. Aleluia. E ali em Lauro de Freitas, irmãos, entre os casais missionários, como o pastor que aqui está, Sivaldo, nós enviamos 19 casais e 3 solteiros para a obra missionária. Não só aqui para o Goiás, mandamos também para o estado do Amazonas, para o rio Purupuru, onde eu tive uma experiência extraordinária, visitando uma irmã lá no meio da selva, no meio dos igarapés, numa casa-barco. Depois de 2 horas
de canoa, de motor, chegamos ali, naquela casa, barco atracada, amarrada numa árvore dentro d'água, e ela me abraçou e me disse: o mesmo Jesus que o Senhor está esperando lá na capital, na cidade grande, eu estou esperando aqui no meio da selva. Aleluia. Que coisa bonita. Eu digo, só Jesus faz uma coisa dessa. Aleluia. Lá, se olha para um lado, para o outro, só vê mata e água. Mas Jesus está ali. Mas Jesus está ali. Enviamos missionários para a Argentina, para o Chile, para a Bolívia, para a África, Portugal. E eu dizia à igreja em Teixeira de Freitas: irmãos, não estamos nos orgulhando, mas nós cumprimos Atos 1 e 8. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Aleluia. A última missionária que nós enviamos, a enfermeira, a irmã Cláudia, para Guiné-Bissau. Guiné-Bissau, irmão, para você ter uma ideia, faz 42 graus na sombra. Na sombra. E eu disse: aqui não é o inferno, mas deve ser bem perto daqui. Eu nunca vi tanto calor como naquele lugar. E Deus, assim, tanto usou os de lá, de Lauro de Freitas, ali na cidade de Lauro de Freitas, em novos trabalhos, como aqueles que foram enviados para o interior da Bahia, para outras cidades do interior da Bahia, povoado, como os que vieram aqui para o Goiás, para o Amazonas, para outros países. Deus usou de uma maneira muito especial. E me permita, irmão, não é orgulho, não é vaidade, porque, como disse Paulo, ai de mim se não pregar o Evangelho. Eu entendo missões como uma responsabilidade. Eu entendo missões como uma obrigação. Missões não é para dar glamour, não é para enaltecer quem quer que seja, não é para engrandecer ninguém. Mais uma vez, citando Paulo, ele disse: eu prego o Evangelho, não tenho do que me gloriar, porque me imposta esta obrigação. Louvado seja o nome de Jesus. E eu me sinto feliz, irmãos, nesta noite, por aquilo que Jesus falou em João 15. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeeis para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Glória a Jesus. E eu me sinto feliz porque esse casal que aqui está fazendo com que o meu fruto permaneça. Aleluia. E o fruto deles também vai permanecendo. Louvado seja o nome de Jesus. Seja através dos irmãos mais velhos aqui, como dos mais novos que estão chegando. Aleluia! Louvado seja Deus. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus, irmãos, porque só Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, toda a exaltação, porque Ele é quem faz.
depois deste longo período, sem visitar os trabalhos aqui, sem fazer pessoalmente, visivelmente, a obra missionária, apenas através dos nossos escritos, dos nossos livros, através das mensagens diárias que nós enviamos, eu me sinto feliz, renovado, regozijado por estar aqui nesta noite. A alegria, o prazer, o presente é meu. Mas, queridos irmãos, neste texto que os irmãos leram no princípio do culto, essa expressão de 1 Samuel, capítulo 7, o versículo de número 12, quando ele tomou uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, e chamou o nome Ebenezer, ou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Irmãos, nós não temos o costume de fazer marcações, até mesmo a pedra fundamental que nós lançamos para a construção de templos, congregações, casa pastoral, depois nós cobrimos. Na construção ela é coberta, com raríssimas exceções. Alguns ainda deixam ela à vista, algumas construções, mas em geral a pedra, que é o marco, que é o início da construção, que marca a vitória da igreja, muitas vezes é colocada no meio da construção, mas nunca fora, para que com o passar dos anos ela seja vista. E em muitos lugares, muitas igrejas, ao lançar a pedra fundamental, não só faz aquele buraco e coloca uma pedra, às vezes coloca também uma Bíblia, faz uma ata, coloca dentro de uma garrafa e coloca ali, tampa. E alguém diz: não, é porque se amanhã esse templo for destruído, as gerações passadas vierem ver as ruínas, vai encontrar aqui, vai encontrar essa pedra, vai entender que aqui era o templo. Mas em Israel não funcionava assim. Em Israel, cada pedra era um marco. Era um marco para trazer a lembrança de algo que Deus havia feito. Aleluia! Quando eles passaram o Jordão, os irmãos vão lembrar, com Josué, Deus mandou que cada tribo pegasse uma pedra. E quando eles chegaram do outro lado, eles pegaram aquelas pedras e erigiram um altar na terra de Canaã, como prova de que Deus havia aberto o rio, que os fizeram passar, que Deus havia dado de vitória durante a caminhada no deserto, e que esse
habitando. Aleluia! E quando as 2 tribos e meia que ficaram, tiveram sua possessão do outro lado do Jordão, mas tiveram que atravessar para ajudar seus irmãos a conquistar a terra, e depois de conquistar a terra, Josué os abençoou e eles voltaram para o outro lado do rio. E eles fizeram a mesma coisa. Pegaram pedras e construíram um altar. E quando eles construíram o altar, os filhos de Israel, que ficavam, vamos dizer assim, do lado direito, disseram: olha, a meia tribo de Manassés e os demais querem se rebelar, querem se separar, e construíram lá também o seu altar. Então eles se prepararam para guerrear contra seus próprios irmãos. Mas aí os capitães daquela tribo disseram: não, irmãos, nós não estamos rebeldes. Sabe o que é que nós construímos esse altar aqui? Porque vocês têm outro altar do lado de lá. E esse altar aqui vai dizer para nossos filhos que nós somos o mesmo povo do lado de lá. E vai dizer aos filhos de vocês que nós fazemos parte também do mesmo povo e servimos ao mesmo Deus. Aleluia. Vai, irmão, a pedra não era colocada simplesmente por colocar. O que Josué, ou melhor, Samuel, estava fazendo aqui não era algo sem um sentido, sem uma razão. Não era simplesmente pegar uma pedra e colocar ali, mas ela tinha um significado para todas as gerações. Aleluia. Talvez algumas famílias aqui guardem alguma coisa que foi do seu bisavô, tataravô. Não, isso aqui é uma lembrança do meu avô. E eu me lembro, irmão, que na nossa casa tinha um quadrozinho de flor de arame, e no meio estava escrito assim: o mundo inteiro não vale o meu lar. Aquele quadro havia vindo da minha bisavó, que passou para a casa da minha avó e depois passou para a casa da minha mãe. E como nós somos novos irmãos, um irmão mais esperto do que os outros carregou. Quando minha mãe morreu, botou na casa dele. Aquele quadro era uma lembrança, era uma marca, era um simbolismo do valor do lar, do valor da família. Toda vez que nós víamos ali, nós tínhamos essa indicação. Muitas vezes, irmãos, também, muitos crentes, antigamente, não tanto hoje, porque talvez hoje muitos não tenham coragem, mas suas casas eram marcadas com quadros bíblicos. Na entrada de muitas casas, na varanda, tinha um quadro: nessa casa não se fuma, porque servimos a Jesus. Aleluia. Quem chegava ali, lia: aqui é casa de crente. Mas lamentavelmente hoje em dia em muitas casas se oferece até o cinzeiro por visitante. Então lembra daquele quadro, Os Dois Caminhos?
muitas casas estampavam em prata. Quem chegava ali se defrontava com aquele mar. Louvado seja Jesus. Aleluia. E a pergunta nesta noite, irmãos, é: o que marca você como crente? Glória a Deus. O que marca você como servo de Deus? O que marca você como filha do Altíssimo? O que marca você? O que alguém pode ver em você e determinar é um santo homem de Deus. Aleluia. E pode dizer: esta é uma mulher séria. Ele é diferenciado. Ela é diferenciada. Ela tem uma marca, ele tem uma marca. Aleluia. Quem chegasse de longe à distância veria aquela pedra. Aquela pedra tem um significado. Aleluia. E quando chegava perto, encontrava ali escrito: até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Essa marca, irmãos, era importantíssima para marcar. Essa marca para marcar, que é redundância, né? Para marcar a divisão da história da sua vida. Quem era a sua vida antes da marca e agora depois da marca. Observe que a história não está aqui nesse versículo, mas nos versículos que antecede, que vai nos mostrar a razão da pedra, a razão da marca. A história que antecede é a história de Israel, que havia se desviado dos caminhos do Senhor, passaram a adorar outros deuses, perderam a arca. A arca era o símbolo da presença de Deus. A arca representa para nós o Espírito Santo na nossa vida. Eles perderam a arca. Perderam a presença. E quando se perde a presença, irmão, o caminho é de derrota. O caminho é de derrota. E aí é uma derrota atrás da outra. Aí o caminho é de escravidão. Aí o caminho, irmão, é de submissão às hostes da maldade. Israel se encontrava assim. Eles perderam a arca, perderam a presença, porque pecaram contra Deus, desobedeceram os mandamentos do Senhor. E não adianta, irmãos. Como disse T.L. Moody, ou esse livro te afasta do pecado, ou o pecado te afasta desse livro. Aleluia. Porque eles dois não podem dar junto. Deus não anda junto com o pecado. Deus não abençoa quem está em pecado. Às vezes alguém até se engana, né? Pense em Jonas. Jonas desistiu de pregar, desobedeceu a Deus. Mas achou logo o navio. Olha que coisa. Olha a porta aberta, um navio. No navio, achou até cama para dormir.
Minha vida está indo de vento em pouco, irmão. E tem aqueles que ainda gozam, faz gozação com aqueles que andam em fidelidade. Aí, ó, você está tão certinho, cadê? Você é só apanhando aí. Aleluia. Você só anda na igreja, cadê? Eu vou lá quando eu quero. É verdade. Parecia que estava tudo, né? Indo bem para Jonas. Mas só estava descendo. Desceu para o porto, desceu para o navio, desceu para o porão do navio, desceu para o mar e depois desceu para o vento do peixe. Oh, aleluia. Glória a Deus. A vida, irmão, de quem está em pecado é essa. É só descer. É só descer. Pode parecer diferente. Por isso o Senhor diz: não tenha inveja dos malfeitores. Não tenha inveja. Davi queria invejar. Ele disse: olha, eu vejo eles prosperando. Ele disse: não tem inveja não, Davi. Que como a relva, sempre eles vão secar. Espera no Senhor, confia nele, que ele tudo fará. Aleluia. Queridos irmãos, quando Israel caiu em si, viu a situação, que não adiantava, não ia para lugar nenhum, não prosperava. Como é bom, irmão, quando nós caímos em si. Como é bom quando nós reconhecemos nossos erros. Como é bom que quando nós reconhecemos que estamos tomando um caminho diferente. Como aquele jovem que lá, ele disse: é verdade. Quantos jornaleiros do meu pai tem pão com fartura, eu aqui pereço de fome. Aleluia. Eu tinha tudo na mão e joguei fora. Mas eu vou ter com meu pai. Eu vou voltar a casa do meu pai. Vou pedir misericórdia a meu pai. Vou pedir compaixão ao meu pai. E ele sabia que o pai teria compaixão dele. Aleluia. Israel chama, aleluia, Samuel. E diz: Samuel, ore por nós. A nossa situação está difícil, ore por nós. Samuel disse: eu oro, mas tem um caminho. Sua vida pode ser restaurada, mas tem um caminho. Deus pode mudar a situação da sua vida, mas tem um caminho. Aleluia. Aleluia. Não é um toque de mágica. Não é uma oração aqui na frente, não. Porque Deus não trabalha na aparência. Deus trabalha no interior. É de dentro para fora. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Samuel disse a eles: vocês se arrependem. Jejum. Paga o preço do jejum. Se despoje do pecado, da idolatria. Se despoje da vaidade, do orgulho, da soberba, da hipocrisia. Se despoje do seu eu. Vamos passar um dia de consagração a Deus. Nos humilhar diante do Senhor. Aleluia. Para que Ele tenha misericórdia de nós. E assim, irmãos, eles fizeram. E quando assim fizeram, Deus interviu. Aleluia. Deus interviu e de maneira gloriosa. Aleluia. Samuel clamou ao Senhor por Israel e o Senhor deu ouvidos. Louvado seja Deus. E o que é que o Senhor fez? Quando
providência. Aleluia. E naqueles trovões, os filisteus entenderam: esse povo é o povo de Deus. Esse povo é o povo do Deus Altíssimo. E diz a palavra que eles ficaram aterrados, atemorizados, perderam as forças, apesar de serem em maior número, apesar de ter todo o poder bélico, todas as armas, apesar da grande quantidade. Aleluia! Agora a coisa mudava de figura. Agora não era Israel que tinha medo, eram os filisteus que tinham medo. Agora não era os filisteus que tinham coragem, era Israel que tinha coragem. Louvado seja Deus! E o que eu acho, irmão, mais interessante aqui, observe o que acontece depois da pedra. Versículo 14. Eu vou começar no versículo 13. Assim, os filisteus foram abatidos e nunca mais, diga comigo assim, nunca mais, nunca mais, sai derrota, sai tristeza, sai angústia, nunca mais. Aleluia. Nunca mais vieram aos terros de Israel. Satanás nunca mais aqui na minha casa, viu? Nunca mais no meu trabalho, viu? Nunca mais no meu emprego, viu? Nunca mais no meu colégio, viu? Nunca mais no meu casamento, viu? Nunca mais na vida dos meus filhos, viu? Nunca mais. Aleluia. Porque foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. Aleluia. Aleluia. E o que eu acho, irmão, mais interessante, mais bonito aqui, no versículo 14. E as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel foram restituídas. Tudo que os filisteus tomaram foi restituído. Glória a Deus. Aleluia. Se Satanás tomou alguma coisa de você, ele vai ter que restituir. Porque não é dele, é seu, e foi Deus quem te deu. Glória a Deus. E mais, irmãos, desde Ecrom até Gade, até os termos de Israel arrebatou das mãos dos filisteus. E até o que não era de Israel, ele tomou da mão dos filisteus. Você vai devolver minha cidade e ainda vou tomar um presente. Para você nunca mais aparecer aqui. É assim que está escrito. Até aqui nos ajudou o Senhor. Isso não significa que é uma sentença terminativa. Ajudou até aqui e parou? Não. Até aqui era a vitória da guerra. Era a vitória contra os exércitos. Agora tinha os despojos da guerra. A devolução de tudo aquilo que eles haviam tomado e também a tomada das cidades dos filisteus. Como eu disse aos irmãos, essa pedra tem um antes e um depois.
consciência do pecado, da rebeldia. Tem o antes da humilhação, do reconhecimento. Tem o antes da humilhação, do jejum, da oração. E tem o depois da vitória. Aleluia! Louvado seja Deus! A vitória vem depois. Aleluia. A vitória não vem antes. Eita glória. A vitória não vem antes. Ah, eu vou lá na igreja para receber minha vitória. Você teve o antes? Teve o antes? Como é que você quer receber a vitória agora? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Precisa que haja o antes. A pedra era um sinal que houve um antes e um depois. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Você pode orar comigo? Você pode clamar ao Senhor agora. Eu não sei qual a sua dificuldade, o seu problema, a sua luta. O que foi que o diabo roubou de você? Se sua alegria, se seu prazer de servir ao Senhor, de ser um dizimista fiel, se ele roubou de você a alegria de testificar de Jesus, de falar do amor de Deus. Mas uma coisa é certa: se você fizer o antes, você será abençoado com o depois. Haverá um marco de Deus na sua vida. Haverá uma experiência marcante de Deus na sua vida. Aleluia. E você vai dizer: a partir disso aqui, minha vida mudou. Minha vida tornou diferente. Eu passei a experimentar algo novo de Deus na minha vida. Oremos. Querido Deus e meu Pai, bendito seja o teu nome, Senhor, para todo sempre. Eu te agradeço, Deus, por esta palavra que o Senhor nos enviou nesta noite. Meu Pai, tu sabes, Senhor, o que se passa na vida de cada um dos teus filhos aqui. Meu Pai, tu conhece o coração, tu conhece a alma, tu conhece as lutas, as dificuldades. Tu sabes, Senhor, o que está escondido. Tu sabes o que está no profundo, Senhor. Tu és rica, tu és o Deus que esquadrinha os corações. Tu és o Deus que conhece os segredos da alma. Tu és aquele mais que tu és aquele que sabe o que ninguém sabe, que conhece o que ninguém conhece. Aleluia, 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 aleluia. E tu és o único que pode, Senhor, penetrar na alma, no espírito, Senhor. Tu és o único que pode dar o convencimento. Tu és o único que pode dar a força, a graça, aleluia, para praticar o antes e alcançar o depois. Pai, nós precisamos
meu Pai, da tua misericórdia, ó bendito Senhor. Estende tuas mãos agora sobre o teu povo. Estende tuas mãos sobre os teus filhos, sobre tuas filhas. Oh Senhor, pousa a tua mão agora, assim como Samuel derramou azeite sobre aquela pedra para consagrar aquele monumento. Derrama azeite nesta hora, derrama óleo nesta hora, aleluia, sobre a cabeça de cada um dos teus filhos, Senhor, consagrando este momento, Pai, consagrando esta hora. Marca agora uma divisão na história das nossas vidas, Senhor. Deus querido, opera agora o antes e o depois. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, poderia sentar, pastores, que falam da palavra. Aí fora ainda tem alguns livros nossos. Aleluia. Antes de devolver a palavra ao pastor, gostaríamos de perguntar: tem alguém que deseja aceitar Jesus agora aqui como seu Salvador? Quer que Deus opere na sua vida hoje? Aleluia. Que seja um marco na sua vida hoje. Aleluia. Que Deus estabeleça um marco na sua vida hoje. E você diga, depois que entrei naquele domingo, naquela igreja, Deus mudou a minha vida. Aleluia. Aleluia. Porque Ele é poderoso para fazer isso. Tem alguém entre nós que não é crente ainda? Tem alguém que não é salvo entre nós? Ou alguém que está afastado dos caminhos do Senhor? É a sua oportunidade de voltar a casa. Aleluia. Voltar antes que seja tarde demais. Que Deus em Cristo abençoe. Os irmãos orem por nós. Amanhã, logo cedo, estamos indo para Crixás, que é a última etapa da nossa viagem. E lá, terça-feira, depois da Santa Ceia, estamos retornando para Goiânia para pegar o voo 5 horas da manhã para casa. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus continue abençoando cada um dos irmãos que vieram adorar o Senhor conosco nessa noite. Deus abençoe nosso pastor Omar, o Senhor Paulo, o Senhor Antônio, nossa missionária Goni, um canal de bênção para as nossas vidas. Vamos continuar orando pelas nossas vidas. Se Deus tem nos sustentado, nos mantido de pé até aqui, se a nossa igreja está completando 16 anos, eu creio que Deus ainda tem muito mais para realizar aqui nessa cidade. Nos ore pelo nosso pastor e também pelo nosso pastor João Carlos e sua família, que foi a família que foi enviada pela nossa igreja de Freitas, pelo nosso pastor Omar, e começou aqui esse trabalho. A gente pode amanhã ter um grande tempo, veremos, mas a história da igreja ela não deve ser esquecida. A história da igreja tem que ser contada. Bem, Deus abençoe também os irmãos acompanharam na nossa live. Estaremos à vida, estaremos já encerrando o culto aqui nessa noite. Terça-feira estaremos aqui na nossa escola bíblica, estamos falando sobre a lição número 5, o juízo contra Sodoma e Gomorra, né? Quinta-feira vai ser o primeiro dia da campanha. Que Deus
É o quê? Conexão tá lenta.